Romance, crítica literária e registro histórico. Os últimos anos de vida de Machado de Assis e o Rio de Janeiro do começo do século XX. Panos de fundo de uma narrativa que abusa de recursos estéticos e resgata a memória de um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. No espaço da página em branco, aplica-se como aluno disciplinado ao ritual da vida diária, pelo esforço gratuito, ritmado e belo das mãos que escrevem. Assim é Machado, livro mais recente do escritor e estudioso da literatura Silviano Santiago. Nascido em 29 de setembro de 1936, mesmo dia em que 28 anos antes morria o mímico do Cosme Velho. As mudanças na então capital federal, Rio de Janeiro, as reformas em um processo de modernização polêmico que desagradava muita gente, a começar pelo próprio Machado de Assis. Os impactos da epilepsia no já consagrado autor. Sua relação com o jovem escritor Mário de Alencar, filho de José de Alencar, um personagem peculiar, também epilético, discípulo não tão talentoso quanto o mestre, que sofreu com a repercussão negativa de sua entrada na Academia Brasileira de Letras. Com tom analítico e descritivo, Silviano passa por assuntos muito latentes à época. Os primeiros passos da República vinda da lenta transição do regime monárquico, as dificuldades com saneamento básico e abastecimento de água, a violência que crescia no ambiente urbano. Política, religião e arte. Temas que também dão contorno ao romance de Silviano Santiago, convidado de hoje do Canal Livre. Boa noite. Para entrevistar Silviano Santiago estão comigo os jornalistas Fernando Mitre e JB Medeiros. Silviano, é uma grande honra receber você aqui no Canal Livre, alegria para todos nós. E tenho certeza que para os espectadores do Canal Livre também teremos um grande programa. Eu quero começar te pedindo um favor. Pois não. Você é professor e eu vou pedir que você dê uma pequena aula resumida, descrevendo, em linhas gerais, o que é esta tua obra. A gente estava conversando aqui antes de iniciar o programa, né, JB? E o livro reúne biografia, crítica literária, romance, ensaio, ficção. Eu queria que você o descrevesse no seu conjunto. Pois não. E que você saciasse aqui uma curiosidade minha de leigo mamífero, que é o seguinte: por que um rinoceronte na capa? Eu procurei dentro do livro, não tem uma referência a este animal. Chegaremos lá. Pois não, então, por favor. Chegaremos lá. Não, eu acho que a ideia básica, né, que se tem que ter, que eu tive e que o leitor também tem de ter, que não é fácil entrar na cabeça e no coração de uma figura tão notável. Quer dizer, a minha entrada na cabeça e no coração de Machado de Assis coincide também, é claro, não sou contemporâneo dele, com as minhas leituras de Machado de Assis, minhas leituras dos contemporâneos. E um dado que foi muito importante neste livro e muitas vezes não sobressai em outras obras minhas, é que eu tenho doutorado em literatura francesa. Então, eu tinha um background em torno de Flaubert, a crítica sobre Flaubert, etc., que me ajudou enormemente nesse livro. Quer dizer, esse livro, então, ele só poderia, talvez, ter sido escrito por uma pessoa que conhece minimamente Flaubert e a cultura francesa, por uma razão muito simples. É que o tabu sobre a epilepsia no Brasil era violentíssimo. Então, eu entrei em Machado de Assis com a bibliografia de Flaubert, entende? E foi isso que foi me dando certa garantia para poder me adiantar, não é? E descobrir, não é? Um dado muito importante chamado a atenção por um grande pensador francês, que era Michel Foucault,
é essa relação enigmática entre vida e arte. Quer dizer, no Brasil, né, desde os anos 70, né, há uma preocupação muito grande em estudar a literatura apenas a partir do texto, a partir do romance, a partir do poema, a partir do conto, da obra. Ou então pedir a alguém para escrever a biografia. E aí, nesta biografia, não tem absolutamente nada sobre a literatura. Quer dizer, fica, retomando suas palavras, né, factual. Então, é delicada, pelo menos da perspectiva em que eu me coloco, né, porque eu tento ser, ao mesmo tempo, né, um leitor de Machado de Assis, um crítico literário e um escritor. Quer dizer, dentro dessas perspectivas, seria difícil para mim, por exemplo, escrever uma biografia no sentido tradicional da palavra. Eu me aproximei, e a gente mencionou, não é? Eu me aproximei exatamente da tentativa de Sartre, Jean-Paul Sartre, o célebre filósofo, ao escrever a biografia de Flaubert. E ele diz, textualmente, é uma das epígrafes do livro, que mais importante do que o fato são hipóteses que você levanta e essas hipóteses vão constituindo, e isso é muito delicado em francês e, por sorte, em português também, vão constituindo um verdadeiro romance. Repara que ele não diz um romance verdadeiro. É um verdadeiro romance. E é por isso que eu tive coragem de chamar esse livro de romance e não de biografia. E o Rinoceronte? O rinoceronte é porque, com a idade, as pessoas muitas vezes se acalmam. E eu, com a idade, eu estou cada vez mais feroz. E cada vez mais leitor de Guimarães Rosa, que são duas figuras, para mim, extremamente importantes, Machado e Rosa. E Rosa, né, a gente sabe, né, o Grande Sertão Veredas, né, que a característica principal de Reobaldo é a ferocidade. E essa ferocidade, você chega a ela matando uma onça pintada e comendo o seu coração. Quer dizer, então, esse rinoceronte é uma espécie de metáfora, de alegoria, para uma concepção que eu tenho hoje do que seja a escrita literária, seja a ensaística, é o caso de Guimarães Rosa, seja a ficcional, é o caso de Machado. E, sem querer, o capista da Companhia das Letras apresentou isso como capa, e eu adorei, porque, para ser realista, deveria ser um hipopótamo, o hipopótamo que está em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mitre. É, no delírio, né? É, no delírio. Desculpe aqui, Mitre, mas, afinal, quem disse que a obra de Machado faria mais sucesso em francês? Assim, eu acho que eu serei coerente comigo mesmo. Eu não sei. Você desculpe a tentativa de trazer aqui uma entrevista formal para um ambiente ficcional. Algumas vezes você delega um personagem, claro, como o Carlos de Laet, por exemplo, é ele que fala sobre a relação entre a arte e a doença, não é você, nem o Machado. De uma maneira muito menos complexa do que será apresentada em seguida. Depois, com a beleza convulsiva. É isso que eu ia perguntar. E Carlos de Laet, não é Carlos de Laet que fala. É muito mais Manuel Bandeira. Um belíssimo artigo do Manuel Bandeira sobre Aleijadinho. Você tira de lá. Eu tiro de lá e alimento, porque Carlos de Laet, de novo, é um personagem também um tanto medíocre. Menor. O que vem, uma das características desse livro... Assim como Mário de Alencar também. Assim como Mário de Alencar e assim como muitos outros. O que vem desse livro é uma constatação que eu acho bastante importante, a gente falando de grandes figuras, é que as grandes figuras, suas amizades não são cabeças coroadas. Agora, uma regra? Isso é uma regra. Praticamente uma regra. Você vê, um dos livros mais lindos de Flaubert é sobre a empregada, que é a Quer Sample. O papel da camareira lá de Proust e do chofer de Proust, etc. Quer dizer... Eu vou fazer a pergunta que eu estou tentando fazer, que é o seguinte, a epilepsia e a literatura. Porque o episódio, esse lado do Machado, da saúde do Machado, ficou meio em segundo plano, não foi muito falado, muito trabalhado. E você trabalha a epilepsia
e na sua relação com a produção literária do Machado. É o que eu tento, né? Exatamente. E aí é que se fala da literatura convulsiva do Machado e tal. Aquelas digressões, aquela coisa de vai e volta. E é que eu pergunto, literariamente, como é que essa epilepsia se expressa do ponto de vista estético? Do ponto de vista estético, ela se expressa pela descontinuidade. Entende? É essa descontinuidade que Machado de Assis, no livro, né, eu cito, ele, nesse período, ele tem um médico, não é, que é o Dr. Miguel Couto, e o Dr. Miguel Couto lhe pede para que escreva mais ou menos as sensações que ele sente no momento da crise. E ele usa uma palavra que, a meu ver, é fascinante para se entender o estilo de Machado. Ele chama isso de ausências. Então, é um livro com ausências, entende? É um estilo com ausências. Perfeito. E se você não entender essas ausências, você não entende também a razão, não é? Porque há sempre uma espécie de recomeçar depois da ausência. Quer dizer, há um reviver, há uma morte, não morte daquele episódio, escreve sempre de maneira, ponhamos, muito mais ausente do que presente. Bom, nós temos uma pergunta de um convidado, pesquisador e professor de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, André Botelho, enviou aqui uma pergunta pela internet. Vamos acompanhar. Boa noite, Silviano. Boa noite a todos. Tem um aspecto que me chama muito a atenção no seu romance Machado, que é o contraste entre ideais de beleza. De um lado, a beleza convulsiva da escrita do Machado de Assis. Do outro, o ideal de beleza neoclássico que prevaleceu na reforma urbana do Rio de Janeiro. E parece que esse contraste, ele, no seu romance, é muito mais do que um contexto de ação. Ele, me parece, constituir propriamente a matriz da própria escritura dos romances do Machado de Assis. Então, eu queria te pedir para comentar a questão e desenvolver, se possível, a relação entre doença e escritura no Machado de Assis. Então, obrigado, André. Pergunta um pouco complicada, mas vamos lá em frente. Quer dizer, eu até posso um pouco retomar a sua pergunta, não é? Quer dizer, quando o livro está sendo organizado, não é? O meu interesse também é de que ele seja um comentário a uma situação semelhante no presente. Qualquer alusão ao Rio de Janeiro olímpico e da Copa do Mundo não é mera coincidência, entende? O que está em questão ali é exatamente essa visão muito crítica, radicalmente crítica de Machado de Assis, a uma forma de desenvolvimentismo, eu estou usando aqui a palavra de maneira anacrônica, é claro. Higienista, etc., que vai ser típica de quê? Da passagem da monarquia para a república. Quer dizer, o pensamento republicano é um pensamento da linha reta, não é gratuito que a Avenida Central seja uma grande reta, entende? Não é gratuito que Brasília seja uma grande reta. Todos estudamos literatura muito mais pela leitura do texto do que por essa relação vida e obra, não é? Eu ter ido a duas grandes figuras, dois machadianos de altíssimo nível, totalmente esquecidos dos anos 30, que é Lúcia Miguel Pereira, que fez a biografia de Machado de Assis, por volta de 1936, e um gaúcho extraordinário, que era Augusto Maia. Que compara com Dostoiévski. Claro, e o homem subterrâneo. O homem subterrâneo, exatamente. Exato. Sabe, quer dizer, que são pessoas que tinham uma leitura
eu vou usar essa palavra, uma leitura mais ampla, entende? Mais aberta de Machado de Assis. Quer dizer, essa leitura, não há nenhuma crítica, por favor, a essa leitura textual, pelo contrário, quer dizer, nós progredimos enormemente do ponto de vista do conhecimento do que seja isto a literatura. Mas eu me pergunto se nós progredimos no nosso do conhecimento do que seja essa relação entre o escritor e sua obra. Quer dizer, essa é a pergunta que fica um pouco no livro, entende? Que, obviamente, ela pode ser também dar um piparote, como Machado de Assis diz, dar um piparote a jogar na lata de lixo. Acho que há duas forças gigantescas no final da vida de Machado de Assis. É o amor e a amizade. É muito bonito o que o Mário de Alencar faz por ele. Entende? É um viúvo, não muito agradável, gostava de viver a vida dele. E Machado de Assis tinha uma enorme admiração por José de Alencar. Então é isso, é pela amizade. Silviano, nós vamos encerrar aqui. Eu faço questão de roubar para mim esse encerramento. JB, te peço desculpa ao chefe Mitre. Impressionou muitíssimo a síntese que você faz aqui quando você fala da doença, da obra, né, da relação entre as duas coisas, e você diz: a beleza artística é uma forma arrogante e salutar da doença que devasta o ser humano. Como é que é isso em Machado? A sua obra, sem seu sofrimento, não existiria? Ou existiria de outra forma. Ele seria possivelmente José de Alencar. O Canal Livre de hoje fica por aqui. Nós agradecemos a presença de Silviano e dos meus colegas jornalistas Fernando Mitre e JB Medeiros. Silviano Santiago, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua belíssima entrevista. O Canal Livre volta na semana que vem. Até lá.